Gente, tirou minha atenção, tá toda lá. Não, conversa com ele. Pode conversar. Vai lá. Graças e paz, gente. Amém? Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo. E, se possível, Deus, onde me colocar, eu vou. Palavra. Antes de entrar no texto principal, eu gostaria de contar em como eu cheguei no A Hora é Agora. Agora é a hora, ou a hora é agora, mas tudo bem. Como eu cheguei nesse tema principal, a partir do momento que o pastor Flávio me chamou, Yasmin, quando? Dia 4 ou 16? Aí eu pensei, posso escolher? Então pode ser dia 4. Para ser mais rápido, né? Para não ter que sofrer muito tempo. Aí, nisso, eu olhava para o céu. E aí, Senhor? Porque eu sou um instrumento nas suas mãos. Então, eu tenho que falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. E aí? E Deus nada, falava nada. Falei assim, não, então eu vou começar a procurar a palavra. Só que o Espírito Santo falou assim, Yasmin, você não precisa procurar a palavra. Porque isso aqui já está pronto. Já está pronto. Tipo, a Bíblia não é um... Como é que eu posso dizer? Um dicionário? A Bíblia não é um dicionário para você ficar procurando palavras certas para pregar. Não. Ela já está pronta. E nisso, eu indo para o curso... É incrível que Deus sempre fala comigo indo para o ônibus. Eu estou dentro do ônibus, estou indo para o curso, Deus fala comigo no ônibus. Eu taco meus ouvidos, meus fones no ouvido e começo a escutar um louvorzão. Eu gosto de coisa agitada. Estou indo, tem que ser agitada. Aí, de repente, eu escuto assim, Yasmin, para esse louvor e escuta, que agora eu quero falar com você. Desliguei na hora. Desliguei o louvor e falei assim, eis-me aqui que eu estou te escutando, Senhor. E aquele trânsito parado, já pensei, vou chegar atrasada. Mas se o Senhor quer falar comigo, eis-me aqui. E o Senhor falou assim comigo, Yasmin, a sua ministração vai ser continuidade daquilo que eu estou falando para a igreja. Aí eu falei, amém, Senhor, estou entendendo, mas o que eu vou levar? Ele falou assim, você vai pegar desde a ministração do pastor Elzo, não sei por que Deus falou, mas iniciou com você, pastor Elzo. Você vai pegar desde a ministração do pastor Elzo até no dia de hoje que eu separei para você. Então, nisso acontece. Pastor Elzo, não sei se muitos lembram, mas pastor Elzo, ele ministrou sobre... Cadê? Pregou sobre confiança, que o Senhor é conosco todos os dias e que tudo vai dar certo. Aleluia. Foi isso que o pastor Elzo pregou. Amém? Muitos lembram disso? Amém. Obreiro João, quinta-feira. O tema da pregação do João foi o caminho e que em meio às dificuldades era para continuar. Fui anotando. Pastor Cosmo, orar, crer e praticar. Eu fui entendendo as pregações, as ministrações de quinta e domingo, eu fui entendendo porque estava se encaixando umas com as outras. Estou nervosa. Bispo Gilson. O tema da pregação dele foi falsa aliança. Eu não estava aqui, mas como Deus falou que era uma continuidade, eu entrei no YouTube, escutei a pregação e fez sentido também. Fez continuidade. Anderson Careca pregou sobre ser firme e cheio. Amados, isso que eu estou falando foi o que Deus falou comigo. Então, eu fui entendendo que isso foi uma continuação desde o pastor Elzo até o dia de hoje. E a pastora Mary May pregou sobre quem é você na presença de Deus. Que essa pergunta que ela fez foi a mesma coisa que dar um soco no meu peito e falar, caramba, quem é eu na presença de Deus? E aí eu cheguei na hora agora. Porque juntando todas as ministrações, é hora de despertar que a hora é agora, porque Deus já tem se revelado. Aleluia. Então, hoje, a minha palavra é só como uma forma de confirmação daquilo que Deus quer falar para a igreja, já tem vindo falado com a igreja. E muitas vezes a gente não tem prestado atenção, não tem despertado nisso que Deus quer falar com a gente. Então, é onde que entra em Gálatas 5, do 16 ao 25. Quem tiver com a sua Bíblia, abra comigo.
Se puder colocar em NVI. Isso. Todos acharam? Muito bem, vamos lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. O Espírito, o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas por imoralidade sexual, impurezas, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgías e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Eu gostaria de voltar no verso 24 para o 25 e que a igreja pudesse ler junto comigo. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Amados, a hora, de novo no tema, eu vou repetir essa palavra muitas vezes hoje. A hora é agora de vivermos pelo Espírito. A hora é agora de caminharmos com o semblante do Espírito. Sabe, no seu trabalho você tem caminhado com o semblante de Cristo em você? A sua essência, o seu cheiro, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar tem mostrado que você é totalmente cheio do Espírito Santo de Deus? É uma pergunta que eu sempre me faço. Yasmin, o que você fez hoje? Você comentou alguma coisa de Cristo? Você falou sobre Cristo na sua vida? E é uma pergunta que eu faço para vocês hoje. O que vocês têm feito? O que vocês têm feito na casa de vocês? O que vocês têm feito no trabalho de vocês? Em forma de Cristo, em amor? Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu tenho a convicção que vai ser tudo perfeito. Eu tenho certeza. Amados, hoje eu não posso presenciar os meus pais na igreja. Isso, de fato, é triste ao mesmo tempo, mas forte. Geração forte. Porque não é à toa que o Senhor me quer aqui em cima. Geração forte. Cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, amados, a gente tem que vir aqui para a igreja transbordados da presença de Deus. Sabe, e se você chegar cheio, que saia daqui transbordado da presença de Deus. Sabe por quê? Porque lá fora, amados, você tem que distribuir o cheio que você tem até... Cara, eu preciso compartilhar isso com alguém. Porque aqui dentro já não cabe mais. Eu preciso compartilhar a graça de Deus, o que tem feito por mim. E é o que falta muito nessa geração de hoje. Compartilhar, chegar em casa assim, nossa, hoje o culto foi uma bênção. Nossa, o dia seguinte no seu trabalho, nossa, o culto de ontem foi uma bênção. Vamos lá. Sabe, falta ousadia da parte do ser humano. Ousadia. Ultimamente, a Cris, ela tem sido muito meu exemplo. Todos os dias, ela me manda, sabe aquelas fotinhas de bom dia, Deus te abençoe, aquela coisa toda florida? Eu amo receber isso.
Porque faz o meu dia de uma total forma que eu acredito que nem ela saiba disso. Porque, de verdade, ela está sendo ousada de alguma forma para compartilhar o que Deus está fazendo sobre a vida dela. Sabe, você já mandou aquela mensagem para aquela pessoa que você não fala há muito tempo? Manda um bom dia para ela, seja ousado, compartilhe a palavra do Senhor para mostrar que você está sendo ousado na presença de Deus. Quer um exemplo, amados? Eu vou dar um exemplo. Yasmin falando. Um instrumento, pode ser qualquer instrumento, seja violão, um teclado, uma bateria, ela se toca sozinha? Ela faz um louvor sozinho? O microfone, ele sai uma alta voz, um louvor lindo? Não sai. Para ele sair um louvor, tem que permitir alguém vir, tocar e dar o som melhor. E a mesma coisa com Deus. Deus quer te usar em forma de instrumento. E o que você está fazendo fechado, barrado? Deus quer te usar de uma forma grandiosa. Cultuar o Senhor não é só vir à casa de Deus, ficar sentado e olhar a pregação. Não, é vir, se manifestar também da mesma forma. Orar pela vida dos outros, um pelos outros. Amar uns aos outros. Deus já falou que é comigo e com você, desde a ministração do pastor Elcio. Beleza, se Deus é comigo e com você, por que você está com medo? Se Deus já falou que Ele é o caminho, que Ele está te mostrando o caminho, beleza, Ele está comigo, está mostrando o caminho, por que nós estamos parados? Se Deus já falou, ore, creia e pratique, por que nós não estamos orando, nem crendo e nem praticando? O que está acontecendo, igreja? Na hora que Deus falou isso comigo, eu falei, cara, eu faço tão pouco. Eu faço tão pouco. É hora de despertar, igreja. É hora de fazer coisas extraordinárias que você nunca fez na presença de Deus. É hora de você levantar e falar, o que eu vou fazer de loucura hoje? Porque seguir a Cristo é loucura. Porque muitos vão te perguntar por que você faz isso, por que você está indo. Muita gente entra na igreja, passa 1, 2, 3 meses, depois sai. E isso é triste. Mas que nós continuamos orando por essas vidas. Sabe esses bancos que estão vazios? São pessoas que ainda precisam conhecer a verdade em Cristo. Sabe, porque os que estão aqui nessa noite são vencedores, são guerreiros. E são aqueles que estão, sim, se dedicando ao Senhor. Eu creio nisso. Eu creio. Sabe por quê, amados? Porque ser cheio do Espírito Santo é um processo contínuo. Todos os dias. Nós vamos sair daqui de uma forma transformada da presença de Deus e transbordando da presença de Deus. Porque Deus preparou esse momento para vocês escutarem a palavra do Senhor e o que Ele vem se revelando. E Ele irá se revelar ainda até o último culto desse ano. Eu não sei quem prega no domingo de Santa Ceia. É o bispo. Deus vai dar continuidade naquilo que Ele está mostrando. Aquilo que Ele veio ministrando desde o pastor Elcio. Eu creio que Deus vai trazer uma coisa muito grande para o pastor Elcio também, porque Ele poderia ter unido qualquer outra ministração, mas Ele pegou inicialmente do pastor Elcio até o último culto do ano. E eu creio que vai ser uma continuidade linda. Já deu, é isso aí. Como eu disse, ser cheio do Espírito Santo é um processo contínuo. Precisa de oração, jejum, crer. A principal, você tem que ter fé. Fé, você tem que ter fé. Não adianta você seguir sem ter fé. Você precisa ter a fé, que é o principal fundamento da vida do cristão. Sabemos o quão difícil é permanecer firme. Sabemos.
E sabemos o quão difícil é lutar contra os nossos desejos, assim como diz no Gálatas, que eu acabei de falar. Lutar contra a sua própria carne. É difícil, é difícil. Mas sabe de uma coisa, amados? Cair é acidente, mas permanecer no chão é escolha. É escolha. E de verdade, porque se fosse um acidente permanecer no chão, nem aqui eu estava. Nenhum de vocês. Mas vocês escolheram a estar com Cristo. Vocês escolheram a ser transformado todos os dias por Cristo. E é por isso que estamos aqui nessa noite. É hora de proclamar o Evangelho da paz. É hora de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É hora de sermos mãos e pés do Senhor aqui na terra. É hora de uma geração se levantar contra a sua própria carne. Ei, porque isso é muito difícil. Mas com o Senhor, como o Senhor é conosco, e nós conseguimos todas as coisas. Seja ousado. Eu acho que essa é uma palavra ousadia. Vou dar um exemplo também, muito interessante. Vamos falar sobre mim. Dentro do ônibus, de novo. Eu gosto de fazer meu devocional dentro dos ônibus. Só que, amados, todo ônibus que eu pego, eu normalmente sempre vou sentada. E vai lotado. Eu falo, de alguma forma ou outra, eu quero compartilhar a palavra de Deus com quem está dentro do ônibus. Como, Yasmin, você faz isso? Estou lendo a palavra de Deus. Eu deixo o meu brilho lá no máximo. Porque sempre tem alguém que está assim, olhando, né? Então, se vai para olhar, vai ler a palavra de Deus junto comigo. E está lá. Se eu ler, a pessoa também vai ler. Se eu estou escrevendo uma anotação, ela vai estar lendo o que eu estou escrevendo na anotação. Então, normalmente, quando eu vou para o ônibus, eu sempre evito estar em rede social. Eu quero, de alguma forma, compartilhar aquilo que eu estou fazendo com o meu próximo, sem ter que falar o que eu estou fazendo. Ou também, de outra forma, que é muito boa ser usados. Deus já falou muito comigo. Quando entra uma pessoa dentro do ônibus e Deus fala, é aquela pessoa que você vai falar que eu sou com ela. É aquela pessoa ali que você vai falar que eu amo ela. E eu pensava, Senhor, será que é isso mesmo? Eu tenho que falar mesmo isso com essa pessoa? Eu vou ter que... Então eu falava assim, Senhor, se é para me falar com essa pessoa mesmo, eu vou descer antes dela. Se eu descer antes dela, eu falo. E eu desci antes dela, todas as vezes. Direto, entrava pessoas catando latinha, cheio de latinha dentro do ônibus, e pessoas esnobavam porque estava sem o chinelo, ou porque estava sujo, porque estava fedendo. Eu passei assim, toquei no joelho, assim, ó, Deus é contigo, tá bom? Não para. Não importa para quem está te olhando, não importa para quem está te julgando, mas Deus é contigo. Deus é contigo, Ele sabe o que está fazendo na sua vida, então continua firme. Não são pessoas que vão te fazer parar. Não são problemas, não são obstáculos, porque Ele é o caminho, Ele vai te mostrar a direção certa. E assim é conosco todos os dias, amados. Eu acho que eu estou indo um pouco rápido, o horário não sai do 17. Não, então tá bom. Não, mas eu ainda tenho mais coisas para falar, porque eu estou olhando no relógio e falei assim, ixi... Não, porque da última vez eu fui quase 11 horas da noite, né? Aí agora... Chegar cheios da presença de Deus e sairmos daqui transbordados. Sabe por quê, amados? Nós temos que sair daqui transbordados para não ter mais espaço para a carne. Não ter mais espaço para os desejos que muitas vezes a gente deseja todos os dias. Que não há mais espaço para aquilo que nós olhamos todos os dias. Mas que tenha espaço
para uma oração sincera, para uma oração perigosa. Ah, mas já fizeram uma oração perigosa? Já fizeram? Se não fez, experimenta. Experimenta. Experimenta e cumpre. Porque é uma coisa você falar aqui... E crente, amados, crente, você tem que falar e tem que cumprir. Você tem que ter uma palavra firme. Porque, amados, o desejo da carne é momento, é um tempo que passa. Eu ouvi um vídeo, amados, que tinha um jovem e um dia ele estava pregando, aí no dia seguinte tinha uma festinha, ele foi para essa festinha e ele curtiu, amigos, influenciavam com drogas, bebidas, e ele foi curtindo a festa com aquilo, curtindo. Quando ele chegou em casa, ele sentiu aquele vazio. Por quê? Porque o desejo é momentâneo. É momentâneo. Quando eu penso em alguma coisa que está alimentando a minha carne, eu falo, opa, vou dormir. Que passa. Dorme que passa. Então, amados, a carne é momentânea, é tempo. É algo que vai se acabar. Por isso que devemos sair daqui transbordados da presença de Deus, para transbordar todos aqueles que estão à nossa volta. Como verso complementar, não precisa colocar, Efésios 4, do 29 ao 32. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amados, como eu falei, ser mãos e pés do Senhor aqui na terra. Então faça aquilo que o Senhor faz por você. Se o Senhor te ama todos os dias, basta amar todos os dias. Se o Senhor ele te dá uma bênção, basta abençoar a vida de alguém. Se Deus te revelou uma palavra, basta compartilhar essa palavra também. Porque isso é ser Cristo em terra. Porque se nós somos imagem e semelhança do Criador, então nós somos, ou melhor, nós devemos ser transbordados e cheios da presença de Deus todos os dias. Deus já vem se revelado de quinta e domingo. O que devemos fazer? A tua palavra, amados, é o maior manual da vida de um ser humano. Porque se você precisa de resposta, opa, achei. Não é fazer que nem que eu vi a ministração do bispo Gilson, que ele falou, fala comigo, Deus. Não sei o que lá, se mata. Não é isso aqui não, Deus. Mas de alguma forma buscar o Senhor de noite, dia e noite. Porque ali Ele vai falar com você. Ali você vai ser transformado na presença de Deus. Que nós possamos buscar orar pela nossa geração. Não só pela nossa geração, mas pelas próximas gerações que virão. Porque são futuros pastores, futuros profetas, futuros missionários.
Assim como eu oro pela minha geração também. Da mesma forma que eu estou aqui, eu oro para que outros jovens também possam estar aqui ministrando a palavra de Deus. Sabe, não é só os líderes da igreja que pode conduzir uma ministração, mas sim todo aquele que se permite a ser usado por Deus. Todo aquele que se permite e tem desejo de ser tomado pela presença de Deus. Filipenses, esse pode colocar, por favor. Filipenses capítulo 1, do 9 ao 11. Não estou sem óculos, não estou enxergando. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda do Senhor Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Amados, já que nós entendemos que somos cheios e cobertos do poder de Deus para vivermos em paz, então a hora é agora de batalhar. A hora é agora de continuar aquilo que Deus está falando conosco. A hora é agora de fazer o momento que muitas vezes a pessoa está esperando por você. A hora é agora de compartilhar aquele devocional que você tem feito. Ou um bom dia, assim como a Cris faz. Um bom dia, ou uma palavra de ânimo, de conforto. Porque a gente nunca sabe o que passa no coração das pessoas. A gente não sabe o dia a dia das pessoas. Todos nós sabemos que todos passamos por lutas, mas e aí? Amem uns aos outros. Cuidem uns aos outros. E eu acho que eu já cheguei no final da minha pregação. Mas eu gostaria que vocês dissessem comigo. Espírito Santo, enche-me com o teu fogo, até que a minha vida se torne um reflexo do teu amor. Amém? Vamos de novo? Enche-me com teu fogo, até que a minha vida se torne um reflexo do teu amor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que todos colocassem de pé. Eu acho que essa é a parte mais emocionante que o Senhor pediu para mim fazer. Senhor, enquanto eu estava montando a minha pregação, o Senhor falou assim: Yasmin, em forma de todos serem transformados, até que não tenha medo, não tenha tristeza, não tenha ansiedade, não tenha depressão, que dê espaço para a carne, mas sim que o Espírito Santo de Deus seja completo. Ou se não, um perdão que quer apresentar. Ou se não... Enfim, todos nós sabemos o que nós passamos. Então Deus está falando, a hora agora de entregar. A hora agora, se você precisa entregar um perdão, se você precisa perdoar, a hora agora de se entregar. A hora agora de se manifestar, a hora agora de apresentar o que o Senhor quer ouvir de você. E Deus falou assim, Yasmin, neste momento eu gostaria que todos viessem aqui para frente, só que de alguma forma, uma roda, e todos dando as mãos.